A partir de agora, você vai aprender os códigos espirituais de Jesus Cristo através do apóstolo Hamilton Lima. E eu tenho visto com os meus olhos o sofrimento das pessoas. As pessoas estão sofrendo com muitos tipos de enfermidade. Satanás tem colocado muitas e muitas enfermidades nas pessoas que os médicos não conseguem descobrir, os exames não conseguem descobrir. E as pessoas ficam na dependência de remédios para aliviar. As pessoas ficam escravas daquela enfermidade o tempo todo e não tem solução para aquele mal sair. É aí que entra a unção na nossa vida. A unção destrói o jugo. Isaías diz que o jugo é a enfermidade. E quando a unção entra naquelas pessoas, quando nós estendemos as nossas mãos, aquela enfermidade, aquele mal é destruído imediatamente. É o que o apóstolo Luiz estava acabando de dizer aí. Tanto presencial e tanto por distância. Acontece. Se porventura tem uma pessoa enferma aí nos Estados Unidos e nós do lado de cá no Brasil e nós fizermos uma oração, determinar a cura, a pessoa que estiver lá, como o pastor Luiz disse, estiver erguendo fé, crendo, um milagre, a unção alcança aquela pessoa por causa do Espírito Santo que está em toda parte. E aquela pessoa é curado imediatamente. É livre daquele mal imediatamente. Claro que não é qualquer pessoa que vai orar e vai acontecer. É necessário você carregar na sua vida a unção do Espírito Santo. O que é que eu quero dizer? Você precisa ser um ungido de Deus. Tem que ser ungido. Ungido quer dizer que carrega a unção, o poder, como Eliseu, como Elias, tá? Como Natã, como Jesus, como o discípulo, todos eles carregavam a unção. E aonde eles iam, os milagres, as curas, a libertação, as manifestações de Deus acontecia onde eles iam. Por quê? Porque era cheio da unção. Então hoje aqui nós vamos aprender muita coisa aqui hoje, dentro desse pouco tempo, em nome de Jesus, tá bom? Meus queridos amados irmãos, a partir de agora vamos aprender dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, sobre o mundo espiritual, da maneira que ela é. E eu queria que você abrisse somente o teu entendimento para compreender. Abrir o entendimento, só isso. Se você conseguir abrir o entendimento, bota aqui, ó. Se conseguir abrir o entendimento, tu vai entender tudo perfeitamente do jeito que o Espírito Santo está te conduzindo. Vamos lá, você quer aprender? Você quer saber verdadeiramente como se mover na unção, no mundo espiritual? O momento é agora. Preste atenção e fique atento nisso aqui, nesse texto. Esse texto é chave. É chave. Tá? Depois que a minha mente desbloqueou, eu compreendi esse texto e hoje eu vivo o que esse texto diz. Que antes eu não vivia. Hoje eu vivo exatamente o que esse texto diz. Tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que o nosso Jesus, ele está vivo no meio de nós. A Bíblia revela que ele ressuscitou no terceiro dia. Peço para os irmãos não sair e ficar até o final, tá? Ele ressuscitou no terceiro dia e hoje ele vive, tá? Ele fala, ele ouve, ele enxerga, ele anda, ele está vivo. Quero deixar isso bem claro para vocês, que o nosso Jesus, ele está vivo, ele não está morto. Ele não é um pedaço de madeira, ele não é um pedaço de gesso, ele está vivo. E quem está vivo anda, ouve, enxerga, fala, se move. Então, deixar bem claro isso para vocês, que o nosso Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo, é um Deus que se move. Glória a Jesus, tá bom? Então, guarde isso na mente de vocês. O nosso Deus, Jesus Cristo, ele está vivo. Não esqueça disso. Ele está vivo. Ele se move, ele fala, entendeu?
ele se comunica. Glória a Jesus. Eu sempre pergunto para os irmãos o seguinte: você já falou com Jesus hoje? Muito bem. A minha pergunta é: o que foi que Jesus disse para você? Eu quero passar algo forte para vocês. Vocês estão conseguindo ouvir minha voz? A gente está tendo um diálogo aqui. Eu estou ouvindo vocês, ok? E vocês também estão me ouvindo. Então a gente está tendo aqui uma comunicação. Correto? E por que com Jesus não pode ser assim? Se ele está vivo. Pare para pensar comigo. Eu estou ensinando algo para vocês que é real. E muitos dos cristãos não aprenderam isso e não entendem. E está na hora de entender, está na hora de despertar. Tem muitos estão dormindo. Então está na hora de despertar. Sair do sistema religioso e começar a entender as coisas espiritual. Por isso que Jesus Cristo falou para Nicodemo: Nicodemo, você é mestre, você é conhecedor dos pergaminhos, você é conhecedor do Torá, mas você precisa nascer de novo. Então tem muitos cristãos cheios de teologia, cheios de conhecimento, que precisa nascer de novo. Nascer de quê? Do mundo espiritual, conhecer o mundo espiritual, que não sabe. Conhece a Bíblia, conhece a letra, é um teólogo, é um doutor, é um mestre, mas não conhece nada sobre o mundo espiritual. Então está na hora de despertar, está na hora de acordar. Entendeu? Então o que o Espírito Santo está trazendo para nós é um despertar espiritual, para nós nascer de novo, sair daquilo que a gente aprendeu, do sistema religioso, aquilo que aplicaram na nossa mente, e a gente acha que é só aquilo e não é, muito mais. É muito mais. Eu estou vivendo aqui por experiência. Já passei pela Deus e Amor, já fui para a Assembleia de Deus Missões, já passei pela Universal. Hoje eu estou aqui na Igreja Missionária Casa de Oração, vivendo o extraordinário com meu amigo Espírito Santo, como eu nunca vivi na minha vida. E eu achava que lá na Assembleia, eu achava que tudo era só aquilo, que não tinha mais nada, era só aquilo ali. E hoje eu estou vendo que é muita coisa. Eu preciso aprender muita coisa ainda. Glória a Jesus. E estou aprendendo cada dia mais com meu amigo Espírito Santo. Glória a Jesus. Então, pense comigo. Se eu estou dialogando com vocês, vocês estão dialogando comigo. Nós estamos aqui em um contato. Isso aqui é conhecido como relacionamento. É uma oração virtual. Nós estamos aqui em comunhão, em concordância. Vocês estão me ouvindo e eu estou ouvindo vocês. A minha pergunta é: por que com Jesus Cristo não pode ser assim também? Se ele está vivo, se ele fala, se ele se comunica, se ele se move, por que nós, no dia de hoje, cristão, a gente não consegue se comunicar com Jesus vivo? Por que nós não conseguimos se comunicar com Jesus? A gente tem uma noção por aquilo que o sistema nos ensinou. É que a gente vai orar de joelho e a gente fala com Jesus e Jesus não responde sequer nada. Não tem resposta, não tem resultado. Só nós fala. Jesus não fala. Fica parecendo que ele não existe. Será que é dessa forma mesmo? Eu vou explicar para vocês que da forma do sistema é dessa forma. Vocês oram e não é respondido. Mas da forma do Espírito Santo, vocês oram e é respondido. É uma diferença absurda, grande, que eu estou vivendo hoje. Porque quando eu estava na Assembleia, quando eu estava na Deus e Amor, eu orava e muito. E eu percebia que eu falava e Jesus não me respondia nada. Nem sequer eu tinha nada de comunicação com a área espiritual. Eu estava lá, cantando, orando, só eu.
não vivia experiência nenhuma, nem de cura, nem de milagre, nem de nada. Eu estava lá, glória a Jesus, seguindo aquelas doutrinas de homem, mas eu não tinha experiência nenhuma com Deus. Glória a Jesus. Só que hoje, depois que eu encontrei o Espírito Santo, tudo começou a fazer sentido. Hoje eu converso com Jesus. Hoje eu converso com o Espírito Santo. E ele conversa comigo e eu converso com ele. Ele me mostra as coisas. Ele fala as coisas para mim. Coisas que eu posso falar e coisas que eu não posso falar. Porque Paulo, ele foi arrebatado em espírito no terceiro céu. Ele foi levado para ver coisas inefáveis. E a Bíblia relata que Paulo viu coisas lá no céu que não era lícito ele revelar aqui na terra. Paulo tinha um contato espiritual com o Espírito Santo e com Jesus Cristo Nazareno. Paulo, todo momento, se comunicava com Jesus. Observe nas Escrituras, lê lá, que você vai entender quem era que conduzia Paulo. Paulo ouvia a voz de um ser espiritual chamado Jesus Cristo. E esse ser conduzia Paulo a ir, a não ir, a ficar e a ir. Paulo não ia onde ele queria, ele era conduzido pelo Espírito. O Espírito falava com ele. A Bíblia relata que um dia vinha um eunuco em uma carruagem. Esse eunuco era mordomo do rei. E esse eunuco vinha lendo o livro de Isaías, mas ele não entendia. Só que a Bíblia revela assim: e o anjo do Senhor disse para Filipe: desce depressa. Olha que Filipe ouviu a voz de um anjo dizendo para ele: desce depressa. Filipe, um discípulo de Jesus, não ia também em lugar nenhum a não ser guiado pelo mundo espiritual. Ele era conduzido. Para Pedro ir na casa de Cornélio, o anjo teve que vir avisar Pedro, porque senão Pedro não iria. Você precisa entender as Escrituras. Você precisa entender que o mundo espiritual está conectado em tudo, em todas as coisas. E nós, como servos e servas, temos também que estar conectado a Jesus Cristo. Lembra que Jesus dizia assim, ó, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Eu e o Pai somos um só. Nesse momento aqui agora, Milton Lima, eu confesso para vocês que o Espírito de Deus está em mim e eu nele. Eu e ele nesse momento somos um só. Por que um só? Porque quando ele fala, eu escuto. Quando eu falo, ele escuta. Eu não vou em lugar nenhum sem antes ele falar comigo. Eu sou conduzido pelo Espírito. O que falar, o que dizer, é guiado pelo Espírito, não é pela minha emoção, não é pela minha vontade, não é pelo meu ego, é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele diz, vai, eu vou. O Espírito Santo diz, não vai, eu não vou. Sabe o que é ouvir uma voz como você está ouvindo a minha voz? Se ele está vivo, ele se comunica. Entenda isso, que o Jesus que nós servimos não está morto. Ele está vivo. E ele se comunica sim. É porque você não aprendeu ainda a se comunicar com ele. Quando você aprender a se comunicar com ele, tudo vai começar a fazer sentido na sua vida. Você vai começar a entender as coisas espirituais no momento que você conseguir se comunicar com o mundo espiritual.
Glória a Jesus. Até aí vocês estão compreendendo? Glória a Jesus. Não saia da mentoria. Permaneça aí. Glória a Jesus. Permaneça. Se você já está se agradando desse texto, desse ensinamento, permaneça. Tem mais coisa forte aqui ainda. Eu estou passando para você que é possível se comunicar com Jesus, que é possível se comunicar com o Espírito Santo, mas se comunicar assim como eu estou comunicando com você e vocês estão se comunicando comigo. Não é o modo religioso, como vocês ensinam, eu estou sentindo. Não é uma sensação, não é sentir, é comunicação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui séria. Eu pergunto para cada um de vós todos, se o espírito das trevas se comunica com os dele lá no terreiro, por que o nosso amigo Espírito Santo, que é espírito também, não pode se comunicar com a gente? Por quê? Porque muitos acham que o Espírito Santo não se comunica. Quer dizer que o das trevas se comunica, e quer dizer que o Espírito Santo, que é Espírito, que o nosso Deus é Espírito, ele também não pode se comunicar? Não. O meu Deus, o teu Deus, Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, ele se comunica. Se você ainda não tem aprendido a se comunicar, aleluia, é porque até esse momento você não tinha esse conhecimento que você está tendo agora. Eu tenho certeza que a partir de hoje algo vai mudar na tua vida. Eu creio que a partir de hoje, desse ensinamento que eu estou passando para você, que é fiel e verdadeiro, e eu digo para vocês que é verdade, tem como nós se comunicar? Sim. Tá? Quem sabe algum de vocês está se perguntando, mas como a gente vai saber que é Jesus que está falando conosco? Opa! Interessante. Como nós iremos saber se é Jesus mesmo que está comunicando com nós? Quero dizer para vós todos que o próprio Espírito Santo dará para vocês o dom do discernimento. O dom do discernimento, estando ativo na sua vida, ele vai discernir entre a voz do diabo e a voz de Deus. E tem um texto na palavra de Deus, onde Elias, fugindo de Jezabel, deitou debaixo do zimbro, em pleno deserto, e ali pediu a morte. O anjo veio com pão e água, se viu e disse: levanta, Elias, porque longa é a tua caminhada. Elias caminhou em pleno deserto 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, alimentado só apenas com pão e água dos anjos. E ele se escondeu em uma caverna. A Bíblia relata que naquela caverna Satanás tentou enganar Elias. Satanás tentou enganar Elias, imitando Deus. Ele tentou confundir a mente de Elias, porque Elias estava atribulado, estava com depressão, porque a pessoa que pede a morte está com depressão. Então Elias não estava bem. Satanás aproveitou aquele momento que ele estava, e lá na caverna Satanás tentou enganar Elias. A Bíblia diz que Elias estava na caverna, veio uma voz falando com ele. E Elias, ouvindo aquela voz, Elias diz: discernimento. Elias estava atribulado, mas conhecia muito bem a voz do Deus dele. Elias disse: essa voz aí não é do meu Deus. Veio um terremoto. Elias disse: esse terremoto aí não é o meu Deus. Veio um vento. Elias disse: esse vento também não é o meu Deus. Elias percebeu que aquela voz, aquele vento, aquele terremoto não era Deus. Que é isso? Discernimento.
Mas a Bíblia diz que de repente veio uma voz suave e mansa falando com Elias e dizendo: Elias, o que tu está fazendo aqui, Elias? Elias agora reconheceu a voz do seu Deus. Olha aí, Deus se comunicando com Elias. Deus se comunicou na sarça com voz a Moisés. Aleluia. Deus se comunicou com voz com João Batista, dizendo: eis aí o meu filho amado. Deus se comunicou com Paulo, com voz. Paulo indo no caminho de Damasco. Jesus apareceu, depois de ressuscitado, cercou Paulo, uma luz se resplandeceu, Paulo cai do cavalo, fica cego, e Paulo ouve uma voz, e aquela voz dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Jesus, ele fala, assim como eu estou falando com vocês. Deixo isto bem claro para cada um de vós, e afirmo isso que é verdade, que ele fala, ele se comunica assim, e vós todos precisam entender que vocês são capazes de se comunicar com Jesus vivo. Aleluia. Mas para isso acontecer, você precisa sair do sistema do mundo. O sistema do mundo bloqueia a comunicação entre você e Deus. Essa é a verdade. E afirmo que sim. O que bloqueia você a ter esse contato direto com Deus é o sistema do mundo. Mas se você entender, morrer para esse mundo e viver com Cristo, você vai alcançar níveis poderosos com Jesus Cristo. Você vai experimentar arrebatamento como Paulo experimentou, de ir no terceiro céu, visitar o céu. Você vai experimentar que nem João na ilha de Pátimo foi arrebatado e foi levado aos céus, e lá ele escreve o Apocalipse. Várias experiências esses homens teve, e hoje é a vez da igreja. Só que o sistema religioso criou-se um jeito de bloquear muitos cristãos, e a maioria dos cristãos está bloqueado esse contato direto com o Espírito Santo. Eles acham que é só louvor, ministrar a palavra e ir embora todo mundo e acabou. Todo dia de culto é assim, a mesma coisa, a mesma coisa. Só que não é. É muito mais. É muito mais. Glória a Jesus. Então, desde já, eu espero que vocês estejam compreendendo e entendendo que é possível se comunicar com Jesus Cristo, o Rei da Glória. Tanto com Jesus e tanto com o Espírito Santo de Deus, que está aqui conosco. Você pode se comunicar com Ele. Glória a Jesus. Tá? Pronto. Vamos lá para o nosso texto que nós acabamos de ler, lá em Mateus 7, 27. Glória a Jesus. Como foi, Hamilton Lima, que você descobriu tudo isto? Eu descobri na prática. No momento que eu aprendi a praticar aquilo que eu leio e colocar em ação aquilo que eu estou lendo, a partir daí eu comecei a ter experiências. Algo que eu não fazia antes. Eu lia a Bíblia, achava os textos bonitos, e diante daquele texto eu dizia assim: Deus está falando comigo aqui. Só que eu não tinha experiência nenhuma, eu tinha uma noção de que eu acho que Deus está falando comigo. Não é uma certeza. Eu acho que o Senhor está falando comigo nesse texto. Então eu vivi assim. Só que quando eu conheci o Espírito Santo começou a me ensinar que eu deveria praticar o que está nas Escrituras. Que não era só apenas eu ler, que não era só apenas eu ouvir, eu precisava praticar. Afirmo isso que é verdade.
Eu precisava praticar aquilo que eu leio, não só ouvir. Então esse texto aqui de Mateus 7, 24, todos aqueles, pois, que escuta as minhas palavras e o pratica, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e as correntes dos rios, e assoprou-se os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aqueles que ouvem as minhas palavras e não cumprem, é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, sopraram-se os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O que é que Jesus está falando aqui bem claro? Como você não compreende um texto deste? Jesus está falando àqueles que ouvem a minha palavra. É necessário que não só ouve, mas que pratica. Quando você pratica o que você ouve e o que você lê, você tem experiência. As experiências com Deus só vai vir no momento que tu pratica, não é no momento que tu lê, não é no momento que tu ouve, é no momento que tu pratica. Vou te dar um exemplo. Tu estás no culto, e nesse culto o pregador está dizendo: meus irmãos, o Senhor está dizendo, entra no teu quarto, fecha a porta. O Senhor sonda o teu coração e realiza o desejo. Você está dentro do culto ouvindo o mensageiro pregar essa seguinte frase, e vocês ficam dizendo um para o outro: que texto lindo, que texto bonito. Olha, Jesus falou, irmã, para entrar no quarto, fechar a porta e conversar com ele. Você sai dizendo: que palavra maravilhosa, que versículo abençoado. Deus falou para entrar no quarto. Você acha o texto bonito, você acha o pregador pregou bonito, mas o problema é que você não vai para a prática. E o que é a prática, apóstolo? É ir para o quarto, é fechar a porta. A prática é você obedecer aquilo que tu ouviu, aquilo que tu leu. Quando tu obedece aquilo que tu ouviu e aquilo que tu leu e põe em prática, aí tu terá experiências como tu nunca teve na tua vida. O que é que está faltando nos cristãos de hoje, apóstolo Hamilton Lima? Viver a prática que Jesus está falando aí nesse texto, no qual muitos deles são apenas ouvintes da Bíblia, são apenas teólogos, estudiosos da Bíblia, mas não vive na prática. Porque se vivesse na prática, eles viviam experiências que eu vivo. Eles viviam no sobrenatural de Deus, porque o que vai trazer experiências extraordinárias é quando nós iremos para a prática. Vai na loja, compra um guarda-roupa desarmado. Chegue na tua casa, desmonte aquele guarda-roupa, pegue o manual. Se você lê o manual está escrito lá, mostrando todos os detalhes, como armar o guarda-roupa. Se você segue aquela leitura, e naquele momento que tu lê, tu pega o martelo, tu pega a chave de fenda, e começa na prática a seguir aquele manual, tu terás o resultado de um guarda-roupa armado e bonito no seu quarto. Porque você praticou aquilo que você leu no manual. Você conseguiu armar o guarda-roupa
porque você leu e foi para a prática. Assim também as Escrituras, assim também a palavra de Deus. Se tu lê, se tu ouve e não pratica, tu não vai viver experiência nenhuma com Deus. Tu é apenas um ouvinte e nada mais do que ouvinte da palavra de Deus. Então, se tu quer ter experiências extraordinárias, tu precisa praticar. A prática vai te trazer experiências extraordinárias com o Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus.